A África é um continente que reúne 54 países que possuem uma vasta diversidade étnica, linguística e sociocultural. É o terceiro continente mais extenso e o segundo mais populoso do mundo, com cerca de 1,2 bilhão de pessoas. Desde o surgimento da humanidade, os povos africanos estiveram ativamente envolvidos em mudanças políticas, sociais e econômicas do planeta, contribuindo com a implementação de instrumentos que garantiriam a sobrevivência da espécie humana, as formas de organização entre as povoações e os vínculos entre eles. O continente africano, sem dúvidas, foi um grande protagonista de importantes transformações históricas. No século XVI, marca-se o tráfico transatlântico da população africana em direção às Américas, onde os europeus pretendiam enriquecer através do trabalho forçado e o comércio de escravizados. Formado por um território de abundantes recursos naturais como o ouro, a prata, o petróleo, dentre outras reservas minerais que estão presentes de forma heterogênea em diversos países, a África foi intensamente explorada por um processo de disputa imperialista para fins comerciais, o que fomentou a corrida entre as potências europeias pela partilha de seus territórios. A colonização da África, ao contrário do que muitos pensam, não teve início no século XVI, pois nesse período os europeus estavam presentes apenas ao longo da costa africana, não adentrando ao continente. Somente no século XIX a colonização acontece de fato, pois as potências europeias da época ocuparam todo o território africano, não se limitando apenas ao litoral. Para conquistar e manter as regiões dominadas, foi instaurado um grande aparato militar e administrativo. Essa estrutura só foi possível com a grande participação dos povos locais por meio de acordos com as aldeias em troca de proteção ou melhorias na região. As milícias coloniais facilitaram a exploração e garantiram enormes lucros, tanto para os estados como para o forte esquema de repressão e violência. Além disso, a violência e dominação sobre a África também se sustentou com base no racismo científico e na crença de superioridade dos europeus. Além de dominar e explorar o povo africano de diversas formas, o que também acontecia com frequência era o confisco de terras e desapropriações, que era evitado diante a cobrança de altos impostos, impondo, muitas vezes, como pagamento, o trabalho compulsório. Ao longo do século XIX, as nações colonizadoras começaram a entrar em conflito por conta de disputas territoriais. Para aplacar os desentendimentos, se reuniram na Conferência de Berlim, onde foram definidas as novas fronteiras de exploração do território. Realizada nos anos de 1884 e 1885, contou com a participação de Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Império Otomano, atual Turquia, Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia e Império Austro-Húngaro, atuais Áustria e Hungria. A visão colonial tem ligação com o sistema capitalista industrial, que consequentemente tem uma ideia de modernidade e progresso, o que levou concepções completamente diferentes para o continente africano. Assim, a história dentro de uma perspectiva europeia, caracterizando o continente africano como uma civilização primitiva, necessitada de ajuda estrangeira, foi um discurso político para justificar essa colonização e invasão na África. O sentido da independência dentro do continente africano vai muito além de política, mas a partir da libertação de todos os ideais que foram criados e estabelecidos pelos colonos na África ao longo da colonização, deslegitimando totalmente suas histórias e culturas. A mudança gerada na África mexeu, além de suas estruturas sociais, na vida pessoal de cada indivíduo, apagando memórias e histórias singulares de cada país ali presente. Com esse apagamento, é importante falar sobre uma violência que foi programada para ser praticada de forma bem específica dentro dos países africanos, no intuito de modificarem seus costumes, impondo princípios europeus.
Com isso, o colonialismo é baseado em uma forma de opressão, é a submissão de povos a um povo que se diz superior, tendo como instrumento a violência para conquista, exploração e tomada de territórios. E quando se escuta acerca desta violência, é preciso pensar não apenas em violência física, mas na brutalidade contra toda a cultura, costumes sociais e religiosos que cada região do continente apresentava, de forma bastante particular. Culturas que refletiam sua imagem e como suas histórias eram contadas, mas que infelizmente foram desumanizadas com a ação dos colonos. O sentido da independência precisa ser exercido de forma constante, pois a colonização e todas suas consequências não acabaram apenas com a saída dos colonos. A independência africana faz parte de um longo processo, um trabalho de reconstrução e construção das suas culturas, histórias e símbolos que foram destruídos de forma desumana pelos colonizadores. Além disso, com a enorme diversidade cultural e étnica do continente, essa retomada das identidades culturais foi e é muito difícil, sendo necessária uma nova idealização de África para se reconhecer dentro da sua própria identidade. Lógico, isso se adequando a cada país dentro do continente. E em que independência a África queria e precisava? Substituir o colono por líderes colonizados ideologicamente adiantaria? O neocolonialismo influenciou diretamente a estruturação econômica, política e social dos países africanos, impondo sua cultura, língua, religião e organização territorial. A narrativa implementada por eles estaria atrelada a uma ideia de salvação e modernização de um continente e das populações, que, segundo eles, estariam limitando-os à barbárie, como seres inferiores, menos dotados de razão. A independência desses países representava para a população africana a possibilidade de restaurar a identidade e sua soberania controlada pelos colonizadores e, claro, o rompimento das explorações nos quais os diferentes territórios eram submetidos. Marcado por diversos conflitos e guerras, a descolonização da África levou a diversos impasses, como, por exemplo, as formas de gestão governamental e seus representantes e a divisão territorial dos países. Como seria construir uma unidade nacional e reconhecer as diferenças existentes entre os povos? As guerras e crises persistiram mesmo após a independência, pois os países africanos não representavam um grupo homogêneo, e sim uma multiplicidade cultural que desejam demandas diferentes e formavam grupos representativos diversos. Muitos dos países africanos, na intenção de fortalecer a identidade nacional, instauraram regimes ditatoriais de um único partido, ignorando os pobres e chefes locais. Isso trouxe consequências para as nações, ocasionando diversos conflitos internos entre as populações que desejam se reafirmar mediante a construção de uma nova política e do controle do Estado. E depois da independência dos países africanos, como se organizaram os estados? Os estados pós-coloniais foram fruto dos movimentos de independência, a partir do exercício de destruição dos poderes coloniais, mas que, ao mesmo tempo, mantinham determinadas estruturas administrativas e ideológicas que formavam o Estado colonial. Tal como a independência, o pós-independência também diferiu em cada país, não obedecendo um único sentido ou forma de libertação. No Congo, o processo de libertação foi extremamente violento, com duração até os dias atuais. Explorado pela Bélgica após a partilha determinada pela Conferência de Berlim no ano de 1884. Seu processo de independência iniciou-se nos anos de 1940, tomando-se a República Democrática do Congo, assim nomeada, após pressões vindas da ONU. O país estabeleceu como seu primeiro-ministro Patrice Lumumba, que defendia não somente a liberdade política do país, mas também a sua independência econômica. No ano de 1960, Lumumba sofre um golpe de Estado financiado por nações europeias que mantinham interesse nas riquezas minerais. Após ser assassinado, teve seu posto ocupado e dominado por Joseph Mobutu,
ditador que instaurou um regime autoritário que perdurou por 30 anos, considerada uma das ditaduras mais violentas. O contexto da Guerra Fria inflamou as disputas pelos recursos naturais do Congo, tal como o medo que as empresas fossem nacionalizadas, pois consideravam haver uma ameaça comunista que poderia acabar com seus privilégios e fontes de exploração. Muito além das diversidades culturais e étnicas, a Guerra Civil na República Democrática do Congo é gerida por uma disputa imperialista por seus recursos. A Argélia era uma colônia francesa que iniciou seus processos de independência no ano de 1954, encerrando-se em 1962. No país existiam dois movimentos pela libertação: o Movimento Nacional Argeliano e a Frente Nacional de Libertação. O conflito contra os franceses foi marcado por ataques terroristas que partiram de ambas as partes e pela tortura vinda da França. Após diversos conflitos e levantes, censuras e confrontos diretos, a França reconheceu a independência do país, onde a Frente Nacional de Libertação assumiu o poder, tomando como seu presidente o líder Ahmed Ben Bella. Os conflitos internos, por sua vez, continuaram. Parte da população era composta por descendentes de colonos franceses, que se sentiram traídos após o governo português ceder a independência do país. Com isso, eles criaram uma organização política terrorista de extrema direita que promoveram diversos ataques e atentados no país. Para Frantz Fanon, psiquiatra, intelectual e militante político ao lado da Frente de Libertação Nacional da Argélia, a independência dos países precisaria passar por uma regressão à cultura e identidade nacional, pois só assim seria possível se desprender das amarras coloniais. Mesmo diante de todo o processo de independência, para que haja de fato a libertação do continente africano, é preciso, como dito anteriormente, que os preconceitos e ideias criadas pelos colonizadores deixem de existir, o que infelizmente ainda não ocorreu. Ainda hoje, mais de 50 anos após o processo de independência, quando se fala em África, o que vem à mente de muitos é um continente extremamente pobre, atrasado e inferior aos outros. Como já dito, a independência é um processo gradual, é preciso ser praticada constantemente. Não devemos negar os problemas e dificuldades, mas esse é um pensamento colonial e preconceituoso, pois mesmo diante das adversidades, o continente africano possui países com ótima infraestrutura e IDH. Sendo assim, quando se refere à África, e o que vem à mente são somente seus pontos negativos e o ideal que o continente é um território necessitado, generalizando todos os indivíduos que ali vivem. É preciso ter uma visão e uma postura crítica diante de todos os assuntos já discutidos acerca do continente africano, assuntos estes que apresentam a África de forma totalmente deturpada. Realmente a África é um continente necessitado de uma salvação europeia, um continente onde não apresenta uma civilização onde conta a sua própria história, a sua própria narrativa?